Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na santa paz do nosso Senhor. Estou eu aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra, para estarmos nos encorajando uns aos outros. E hoje eu trouxe uma palavra de um salmos que é muito conhecido, que até as crianças, assim, um dos primeiros salmos que as crianças aprendem é esse salmo. Você já deve até estar sabendo qual salmo eu estou me referindo. É esse mesmo. É o Salmos 23. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, esse é o Salmos 23 e eu tirei algumas coisas que eu pude identificar em relação a quem até mesmo escreveu esses salmos. Esse é um salmo que Davi escreveu e Davi era o que, gente? Pastor de ovelhas. Exatamente. E aqui ele quis comparar Jesus com aquilo que ele mais sabia fazer, ser pastor de ovelhas. E quando eu comecei a pensar em relação ao que ele estava querendo dizer, eu disse: meu Deus, nossa, ele realmente conseguiu, dentro daquela função que ele tinha, traduzir o que é o nosso Senhor representa para todos nós. E eu fui ver o que seria um pastor. O pastor é alguém que se dedica a domesticar, alimentar as ovelhas, cuida de seus animais garantindo a saúde, a segurança e o bem-estar de vida. De dia, ele leva as ovelhas para a pastagem e beber água. E de noite as conduz de volta ao arraial. Carrega as ovelhas nos ombros quando percebe que estão com medo, sofrendo ou torturadas pelas dúvidas. Então, assim, é quem cuida das ovelhas, né? É o que está ali guiando, cuidando para que nada de mal lhe aconteça, para que não falte o alimento, conduzindo, guiando-as aonde ele quer que elas têm que ir, né? E eu comecei também a ver em relação às ovelhas. Como que as ovelhas são? Como é o comportamento das ovelhas? Gente, as ovelhas são animais sem muito senso de direção e orientação. Elas se perdem facilmente do rebanho. Isso te lembra alguém? É mais ou menos o que nós somos. Nós muitas vezes não temos muito senso de direção e a gente precisa realmente de um pastor para nos orientar, para nos guiar, para nos levar aonde realmente devemos estar. E como seria o cuidado desse pastor com o rebanho? Aqui no Salmos ele fala de duas coisas que o pastor ele usa para poder ali orientar as ovelhas, que seria um deles a vara. A vara que ele usa, essa vara é uma vara comprida com forma de um ponto de interrogação em cima. E é com ela que o pastor livra as ovelhas de ficarem presas em arbustos e espinheiros. Então, toda vez que ela está se perdendo ali do rebanho, ele vai lá com a vara e traz ela de novo. E o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente meio que se perde no caminho. E o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus, como nosso pastor, ele vai lá com a sua vara e vem aqui. Você está saindo do senso da sua direção. E ele vai nos orientar para onde devemos ir. O cajado, que ele fala aqui também nos Salmos. O cajado ele serve para que as ovelhas que elas não vá, que não seja permitido ir em lugares de perigos. Que seria mais ou menos a mesma forma. Vamos para cá. Aqui tem uma ribanceira. Vamos, venha para cá. E ele vai ali orientando as suas ovelhas. E é o que o nosso Senhor Jesus faz conosco.
Também outra coisa que o pastor faz, ele unge a cabeça das ovelhas com óleo para proteger de terríveis inimigos, mosquitos e insetos que podem entrar nos ouvidos dela e causar infecção no cérebro. E é o que nosso Senhor Jesus também faz conosco. Ele guarda as nossas mentes, livra de todo o ataque do inimigo, unge a nossa cabeça com a unção dele, para que estejamos protegidos contra os levantes, contra as palavras que o inimigo muitas vezes intentam em nossos ouvidos, em nossa mente, para nos levar a caminhos que serão de perdição. E é o nosso Senhor nos guardando ali, ungindo as nossas cabeças. Gente, assim, é maravilhoso nós vermos, assim, como o Davi, né? O pastor Davi, ele realmente consegue relacionar a função que ele mais sabia fazer com a função do nosso Senhor Jesus. E tem uma palavra também que Jesus fala lá em João, se vocês puderem abrir comigo, João capítulo 10, versículos 4 e 5. Aqui nesse capítulo fala realmente o pastor e o seu rebanho. Mas eu vou tirar só esses 2 versículos para nós lermos. Diz assim: depois de conduzir para fora, todas as ovelhas vai adiante dele e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Então, quando nós temos um relacionamento com o nosso pastor, gente, não é qualquer voz que vai nos guiar, não. Nós vamos ser guiados pela voz do nosso Senhor Jesus, pela voz do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar. E nós reconheceremos a sua voz e seremos guiados e orientados por Ele. Por isso, a nossa necessidade de termos uma conexão com o nosso pastor. Estar buscando estar cada dia mais próximo dele. Não sermos ovelhas rebeldes, ovelhas, né, aquelas ovelhas que ficam ali, não vou sair daqui, que fica fazendo ali manha. Não, gente, nós temos que ser ovelhas que reconheçam o que é o nosso pastor, o cuidado do nosso pastor, a orientação do nosso pastor, o cuidado do nosso pastor. Se nós buscarmos em estar tendo Jesus como nosso pastor, com certeza, gente, ele vai nos guiar, vai nos orientar. Nós teremos a segurança de termos o Senhor como nosso pastor e nada vai nos faltar. Muitas vezes a gente menciona esse versículo e a gente tem a noção de que nada material vai nos faltar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Gente, é além disso. É isso também, mas é além. É quando você reconhece e vê Ele como seu pastor, você não simplesmente não tem falta de nada, mas você tem a proteção, você tem aquele que te guia, aquele que te orienta, aquele que coloca você aonde você tem que estar quando você está sendo direcionado por Ele, pelo cuidado dEle, pelo amor dEle, pela graça, pela misericórdia dEle. Gente, que nós possamos ver o nosso Senhor assim, como nosso pastor, que nos guia, que nos orienta e que nunca nós possamos ouvir outra voz que não seja a voz do nosso pastor, mas que nós possamos ter essa comunhão, essa conexão de somente ser guiados pela voz do nosso Senhor Jesus. Bom, gente, é uma pequena palavra, mas eu espero que tenha sido de encorajamento a todos vocês, ainda mais assim, né? Estamos vivendo dias bem complicados, né? O ano de 2024 está sendo um ano bem desafiador, mas que nós possamos não ficar com medo do que pode vir a acontecer ou que as notícias, as redes sociais nos falam, mas que nós possamos ter nessa convicção de que nós temos o nosso Senhor Jesus, o nosso pastor, que vai nos guiar, que vai nos orientar, que vai nos cobrir com o óleo dele, nos guardar, nos proteger e que nós seremos amparados e que nós possamos ter essa confiança de que nós estamos todos os dias sendo cuidados pelo nosso pastor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada
nada vai nos faltar. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a paz, não vai faltar a segurança, não vai faltar o cuidado, porque se Ele está conosco, de nada nós teremos falta. E principalmente, o príncipe da paz, a paz que excede todo o entendimento, que nós possamos realmente depositarmos a nossa confiança nesse nosso pastor, que cuida de nós em todos os momentos, que está conosco em todas as situações, e louvá-lo, e adorá-lo, e estar com nossos corações sempre abertos a Ele, independente da situação. Por mais difícil que esteja, que nós possamos ter na nossa mente: Jesus é o meu pastor e Ele está comigo, e Ele está me guiando, e Ele me guiará, e nada vai me faltar. Amém, gente? Essa foi uma pequena palavra e logo estaremos aí com um novo conteúdo. Espero que de alguma forma eu tenha encorajado, tenha levado uma palavra de esforço a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e fiquem todos com Deus. Amém?